Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre os revestimentos cimentícios artesanais. Também conhecido como os pisos do tipo Solarium. Na verdade, a Solarium foi uma das primeiras empresas a fabricar esses pisos no Brasil, trazendo uma tecnologia, se eu não me engano, ou da Espanha ou do Uruguai, também não vem ao caso. Mas se popularizou muito por causa das suas, principalmente em áreas externas, por causa das suas características atérmicas e antiderrapantes. Um piso cimentício como esse, que vocês veem aqui, foi o primeiro modelo a ser popularizado no Brasil. Ele, para vocês entenderem, ele não esquenta nada quando bate o sol. Pode botar no meio do deserto do Saara, 50 graus, que vocês podem sentar em cima dele que ele não vai estar quente. O quartzito, a pedra mineira, em alguns lugares conhecida como pedra de São Tomé, ou aqui no Rio Grande do Sul como Caxambu, é a pedra natural mais atérmica que existe. Não se compara em atermicidade com esse cimentício aqui. Bom, porém, esse material, apesar de ter essas vantagens de não esquentar e não escorregar, ele tem algumas desvantagens. Ele também, para quem tem principalmente, já sabe que é o material que mais suja que existe. Até não é, acho que dizer que ele é o que mais suja é um pouco errado, porque ele suja parecido com outros, porém ele tem uma superfície com cor totalmente homogênea, ele é totalmente branco, não é como uma pedra que tem diversos veios para esconder algumas impurezas, e também por ser um material fabricado, ele tem uma exigência muito maior. Quem compra uma pedra natural tem uma exigência em relação a ela muito diferente do que quem compra um revestimento com marca de uma fábrica. Mas isso daqui é só olhar para ele para entender por que ele suja desse jeito. Primeiro, que ele tem uma textura muito aderente. Imagine uma parede branca fosca, como a que está aqui atrás de mim, por exemplo, atrás do quadro. Vocês acham que se colocassem ela no chão, ela não sujaria? É óbvio que sim, ela ficaria preta. Porque toda a sujeira dos nossos calçados se transferiria para aquela parede. E aquela tinta que está pintando aquela parede, ela é muito mais impermeável do que essa pedra. Essa pedra, se entra uma gota de alguma coisa, ela atravessa a pedra. Já na parede não atravessa a tinta. Ou seja, a tinta é muito mais protegida do que essa pedra. E vocês têm certeza de que aquela tinta ali vai sujar, que é um horror se estivesse no piso. Então é óbvio que isso aqui vai sujar bastante. Então hoje eu vou ensinar para vocês como fazer com que ele não suje tanto, qual a lógica de cuidado com esse material e um monte de outras dicas relevantes que eu acho que muita gente tem dúvida. Primeiro veio esse revestimento mais furadinho para a piscina. Só que o método produtivo é lançar um cimento dentro de uma forma, esperar curar, para então vender. Isso possibilitou que esses fabricantes desses materiais fizessem inúmeros formatos. Hoje existem peças imitando madeira que são idênticas à madeira mesmo. Vocês vão olhar para a peça de cimento que imita madeira, vocês vão jurar de pé junto que é madeira. Aí existem outros formatos, existe o bem liso, que é normalmente usado em áreas internas. Existem outros com diversos tipos de relevos e texturas. Todos deverão seguir a mesma lógica de cuidado. E eu vou explicar agora para vocês. Só para que vocês conheçam, eu estou me referindo bem vou falar algumas das principais marcas do mercado. Solarium foi uma das primeiras, aí temos a Castellato, temos Pietra, Evelux, Santorino, Preal, Da Capo, Segato, Nina Martinelli, temos aqui no Rio Grande do Sul, Senhor das Pedras, também já pegando espaço fora do Rio Grande do Sul, temos a Palazzo, e assim por diante. São muitos os fabricantes, é porque o processo produtivo não é dos mais complicados, mas são materiais muito bons, não é porque o processo industrial é simples que o material é pior, não. Então, nós temos aqui, quem compra esse material para uma área externa, compra porque ele é atérmico e antiderrapante. Então é nossa missão manter essas características intactas, concordam? Para manter essas características intactas, nós vamos aplicar predominantemente um hidroóleo fugante de nossa linha em áreas externas. Assim, o material vai ficar protegido contra infiltrações e totalmente atérmico e antiderrapante, nenhuma alteração ele sofrerá. Agora vamos imaginar
que essa mesma pedra esteja na varanda. Na varanda, ele não foi escolhido porque ele é térmica antiderrapante, ele foi escolhido para fazer uma composição com o outro ou por gosto pessoal. Na varanda, nós podemos já mudar o tipo de tratamento. Já na varanda da casa, no quiosque e principalmente em áreas internas, nós precisamos promover limpabilidade. Os hidroolifugantes não são os promotores de limpabilidade, eles promovem impermeabilização. É óbvio que a impermeabilização é boa. Imagine o quanto essa pedra, ao ser molhada constantemente, pode se danificar. Ela perde até parte de sua estrutura. Quanto mais próxima do original, mais lisinha, menos ela sujará. Quanto mais ela for sofrendo com intempéries e se degradando, vai ficar áspera e assim mais sujeira ela vai grudar. A simples impermeabilização da peça em áreas externas já protege contra esse tipo de degradação. Porém, como a textura da peça não vai ser alterada, no caso das impermeabilizações impregnantes com os hidroolifugantes, é óbvio que por aderência ele ainda pode sujar, mas também será mais fácil de limpar. Lembrando que em áreas externas nós podemos passar uma vassoura com uma mangueira ligada, um lava-jato, tudo isso facilita a nossa manutenção. Já dentro de casa nós não podemos ligar um lava-jato, ligar uma mangueira, nós temos móveis, nós temos tomadas, nós temos tapetes, nós temos cadeiras, nós temos diversas coisas que dificultam o nosso dia a dia assim, em termos de manutenção do piso. Então nós vamos precisar promover limpabilidade. Para a promoção de limpabilidade nós temos que melhorar a textura. Todo material só suja ou encarde por causa de sua textura e não por causa de sua porosidade. Um exemplo eu posso dar agora aqui. O que é mais poroso? Uma cerâmica antiderrapante ou um mármore polido? Resposta: é uma cerâmica antiderrapante, ela é muito mais áspera, porém não tem poro algum. Ou seja, o mais poroso é o mármore polido. E o mármore polido, por ter a textura tão lisinha, não suja, não encarde. A não ser que ele vá se desgastando. Vejam um vídeo sobre os mármores que vocês vão entender melhor. Então o mármore lisinho e poroso não suja. A cerâmica antiderrapante esmaltada, que não tem poro algum, só uma aspereza, suja um monte. Isso prova que o que faz o material sujar é a sua textura. Então nós temos que promover uma melhora nessa textura. Para melhorar a textura, nós só temos uma opção, em caso de uso doméstico e até um pouco mais em casos profissionais. Vou explicar melhor daqui a pouco. Então nós temos, normalmente quem compra um cimentado como esse não gosta muito da promoção de brilho. Então eu demorei 7 anos para desenvolver um produto que atendesse às exigências desse material. Precisava não alterar sua cor e precisava não promover brilho como ninguém quer. Normalmente a pessoa detesta brilho para esse tipo de revestimento, principalmente arquitetos, pessoas mais antenadas com a moda. E também promover durabilidade e limpabilidade. Então era uma missão um pouco complicada, uma vez que tudo que tem mais brilho normalmente limpa muito mais fácil do que o que é mais fosco. Só que a gente conseguiu, depois de 7 anos tentando, desenvolver Pisoclean Acabamento Fosco, que é o produto perfeito para ser aplicado em áreas de grande atrito ou que se queira promoção de limpabilidade. Em áreas internas, então, predominantemente nós indicaremos Pisoclean Acabamento Fosco. Em áreas externas, um dos nossos hidro-óleo repelentes. Quando manchar, também tem uma série de soluções. Quando o piso estiver tomado por manchas de barro, todo ele amarelado, nós temos Pisoclean decapante para deixar ele branquinho de novo. Não vai interferir muito na textura do material, não é como um ácido clorídrico que arruinaria com a textura do revestimento. Para a remoção de manchas pontuais, de plantas, de folhas, de dejetos de animais, frutas, que são comuns em áreas externas, nós temos PEC tira-manchas. Para remoção de ferrugem nós temos o Rust Out, nós temos soluções para todo tipo de situação. Para ambientes comerciais, com maior solicitação, nós temos PEC verniz, que é o melhor verniz, é um verniz poliuretano que também existe na versão fosca e que não vai interferir no aspecto desejado pelo cliente. Então nós somos especialistas nos pisos cimentícios, temos todo tipo de solução para auxiliar você. Agora, também para profissionais nós temos alguns outros casos assim que são muito bacanas, principalmente quando a gente falar de pisos lisos. Aí nós temos também o PEC vitrificante, que pode ser aplicado nos lisos para ambientes comerciais, que dura o resto da vida, é muito legal. Olha aqui no nosso site, no Casos de Sucesso, dentro do link profissionais, vocês vão entender melhor esse caso que eu estou explicando. Mas de modo geral, é compreendendo sobre o material que a gente vai conseguir cuidar melhor dele. Então não adianta, passar hidroolifugante dentro de casa é a maior furada que existe. Não estou falando nem dos produtos da Pisoclean, estou falando de tudo que existe no mercado. Então, sigam os meus conselhos,
que vocês vão ficar de bem com o seu piso, como é o nosso slogan atual. Tá legal, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só chamar. www.pisogreen.br. Um abraço!